Olá aos ouvintes, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no nosso primeiro episódio do nosso podcast do Power Hub Business, Door Stale. Vamos iniciar então essa nossa jornada do primeiro de vários que virão, para nós falar um pouco da nossa confraria, né, Gilberto? E também falar um pouco dos negócios dos nossos convidados, mas entrar num assunto que é muito importante para todos os empresários. Nós vamos falar sobre os desafios e as oportunidades do mercado atual. Então, você que está nos ouvindo ou está nos vendo, esse programa é feito para você. Você que é empresário, você vai poder usar essas informações e esses aprendizados no seu negócio. Vamos então nos apresentar. Eu sou Delci Colves, contador e CEO da The Colves Business. Na minha frente... Sou o Matheus Pérez, gerente da agência da Cressol Stale. Ao lado... Gilberto Zanato, sou contador, sou franqueado da The Colves e coordeno a Power Hub Door Stale, que já estamos lá com mais de um ano, vamos para o nosso 14º encontro, que vai ser na loja Preciosa do seu João, lá em Esteio. Então, seu João, se apresenta para nós. Eu sou João Pietro Biasi, proprietário da loja Preciosa, localizada em Esteio. Já estamos lá há 42 anos. Muito bom. Então, feitas as apresentações, vamos então conversar um pouco. Matheus, fala um pouco do teu negócio, que é a Cressol. Cressol é uma cooperativa, é isso? Exatamente, Delci. Nós somos uma cooperativa de crédito, trabalhamos com conta corrente, poupança, investimento, as principais linhas de crédito, até as de repasse do BNDES, BRDE, por fim. O que hoje o empresário, pessoa física, produtor rural precisar de linha de crédito, nós, Cressol como cooperativa, conseguimos atender ele de todas as formas ali que for necessária para o seu negócio. Muito bom. Seu João, a bola está contigo. Fala do teu negócio. Meu negócio é ótica, joalheria e instrumentos musicais, que a gente vem inovando sempre na parte eletrônica, que instrumentos musicais mudam muito e a gente vai buscando mercados melhores e cada vez aperfeiçoando para atender nosso público, que é o músico. Mas além da loja, tu tem uma outra função também lá em Esteio, não tem? Ah, sim. Eu sou presidente do CDL em Esteio. Esse vai ser o 3º ano que estou como presidente. E a gente busca unir os comerciantes de Esteio. Isso é muito bom, isso é muito bom. Tá contigo, Gilberto. Então, Gilberto, né, eu tenho um escritório de contabilidade, sou formado em administração de empresas, tenho 30 anos de experiência no mercado. Vi uma coincidência na data aí de vocês dois, né? O Delci também tem em torno de 42 anos de escritório de contabilidade, seu João 42 anos de uma loja que ele começou lá em Caxias, né? E hoje ela está em Esteio. Nós lá com o escritório de contabilidade, que somos conveniados, vamos dizer assim, franqueados aqui da The Colves, temos a nossa confraria. E nessa nossa confraria a gente procura aproximar os nossos clientes de outros clientes para fazer negócio. Então é o que está acontecendo na confraria. O próprio Cressol hoje é nosso parceiro, então a gente procura apresentar os nossos clientes, nossos amigos para o pessoal do Cressol, para outros bancos também, para tentar fazer negócios e também soluções financeiras, que a gente possa ajudar e todo mundo crescer junto. Esse é o objetivo principal da nossa confraria lá em Esteio. Então quer dizer que a confraria não é apenas um grupo de pessoas que se reúnem para comer e beber? Não, vamos dizer assim, até tem pouca comida e pouca bebida, vamos dizer assim, é mais uma água mineral, um salgadinho, né? Mas assim, o objetivo principal é negócios. E os negócios, eles acontecem
durante todo o período, não é só na hora do encontro. Então, o grupo está fechado, o pessoal apresenta, o pessoal indica, e é um negócio que está crescendo para todas as pessoas. Próprio relacionamento com o banco, já houve movimentações financeiras grandes lá na cidade de Esteio, né, dentro dos confrades da nossa confraria. Isso é muito bom. E, Matheus, nós, ano passado, todo o estado do Rio Grande do Sul aqui sofreu muito com aquelas intempéries do tempo, né? Ou seja, aquelas enchentes que deram. E Esteio não foi diferente. Esteio também foi muito atingido. Eu sei que a Cressol, em parceria com a Prefeitura de Esteio, fizeram um trabalho muito bonito lá na questão de ajudar os empresários. Fala um pouco sobre isso para nós, Matheus. Certo, Delci, perfeito. Essa questão aí que tu pontuou foi algo muito delicado para toda a população do Rio Grande do Sul, no geral, né? Esteio não foi diferente. Tivemos ali no bairro do Novo Esteio, ali que foi praticamente ali todo afetado, até a parte da área do Parque de Exposições Assis Brasil, que é onde acontece a Expo Inter, a FenaSul, Multifeira, lá também foi drasticamente afetado e as pessoas totalmente desoladas. Então, veio naquele momento, né, nós como instituição financeira, o que nós poderíamos fazer para ajudar essas pessoas, né? Então, a gente, em parceria com a prefeitura, com então o governo do Leonardo Pascoal, né, a gente conseguiu ter esse contato e junto nós criamos uma linha própria que só a Cressol trabalhou, que é uma linha de juros zero. As pessoas que foram atingidas diretamente ali pelas enchentes, seja no Novo Esteio ou mais ali para a região ali, para o final da cidade, né, também teve regiões que foram afetadas, a gente conseguiu contemplar microempreendedores, empresas de pequeno porte, MEIs, principalmente, que foi sua grande maioria, com essa linha subsidiada ali pelo governo. Pessoa física também, as famílias que foram afetadas também conseguimos contemplar, né, elas. E claro, posteriormente elas vieram ali a tomar outras linhas, trabalhar com outros produtos ali, visto que conheceram o que a Cressol pode oferecer por si só, né, não como um banco tradicional ali, que muitas vezes ali acaba só trabalhando com taxas mais altas ou tarifas assim, que às vezes os próprios clientes não entendem. Na Cressol, por você ser um associado, tu consegue ter esse atendimento personalizado e a gente entender a tua necessidade e trabalhar com um produto específico. Muito bom. A gente percebe que assim, onde que as instituições financeiras se unem com o empresariado ou até com órgãos públicos, né, e fazem trabalhos voltados para auxiliar, desenvolvimento é mais rápido. É muito mais rápido. A recuperação da economia é mais rápida. Então, até já dou os parabéns pela iniciativa. Obrigado, né? Obrigado. Seu João, como o nosso assunto aqui agora num âmbito geral, assim, em âmbito para os desafios e as oportunidades nesse nosso cenário econômico. O empresário em termos gerais, numa inflação alta, de uns juros altos, até é bom não falar muito em juros, a gente está na frente de alguém que vive de juros, né? Mas qual é o impacto que isso acontece diretamente no empresariado? Ainda mais que o senhor é presidente da CDL, então lida diretamente com vários segmentos do comércio, né? Sim. O impacto da inflação ela interfere muito, principalmente na reposição de mercadorias. Aumenta o frete, aumenta o custo da mercadoria e o empresário que não cuidar bem do estoque, não cuidar bem do preço final do produto, quando ele vai repor, ele não vai conseguir fazer a reposição correta e ele vai acabar tendo problemas financeiros. Então, eu vejo assim, o empresário ele tem que manter o seu negócio na ponta do lápis, sempre tendo o cuidado de ter o preço justo e não perder na hora de fazer a venda. Principalmente o financiamento, que geralmente o cliente pede financiamento em 10 vezes. Esses 10 meses vai ter um juro, vai ter uma correção em cima disso aí. Então, ele tem que cuidar muito bem o preço que ele vai pagar.
senão ele vai ficar defasado. Então, é uma coisa que tem que ter muito cuidado. Quanto às oportunidades, eu acho que nas dificuldades a gente aprende a buscar alternativas. E essas alternativas muitas vezes criam novos negócios. Então, isso é importante porque o empresário ele começa a buscar novos horizontes e fazer com que surjam novas oportunidades. Bem isso, né? Tem aquele ditado que diz que é na crise que se cresce, né? Que estão as oportunidades. Então, realmente. Gilberto, tu como um doutor na questão financeira, na questão administrativa e financeira, sei que tu dá aula sobre isso, sobre a questão financeira. O que tu diz e o que tu vê nesses momentos de desafios e oportunidades? Assim, a questão financeira, primeiro ela tem que ser bem organizada, né, na questão do fluxo de caixas, né? O empresário ele tem que ter a noção do prazo que ele está recebendo o seu serviço, o seu produto e a questão do prazo da venda. Tu fala em recebendo, tu fala em não recebendo o produto em si, mas recebendo o dinheiro da venda. O cash, o dinheiro, né, da venda. Esse prazo, ele é muito importante, né, para ter esse gerenciamento. E nesses períodos que a gente está de crise, que a gente mesmo falou das oportunidades, eu vejo e eu enxergo assim como um período muito de crescimento. Os bancos estão ofertando dinheiro, né? As taxas não são tão atrativas assim, mas dá para pegar muitos valores em bancos para financiar 100% do projeto. Tu financia 100% de um projeto onde o teu lucro pague a parcela, tá ótimo. Tu tá crescendo, tu tá desenvolvendo. Então, eu vejo que tem muita oportunidade. Empresas, clientes meus aí que estão enxergando dessa forma, estão buscando, na área do transportes, renovar as frotas com esses valores, com valores de banco, 100% do valor do banco, e vendendo a frota velha, onde dá manutenção, onde dá oficina, onde dá mais gastos, transformando isso numa parcela, e estão crescendo, e no geral, assim, então eu acho que a oportunidade está nessa questão da criatividade do empresário de ir lá e buscar alternativas. Buscar dinheiro na Cressol. A Cressol tem dinheiro bom lá. Com certeza. E agora, aproveitando, depois eu passo pro Matheus, mas, Gilberto, assim, mas uma dica, assim, para quem está nos vendo e nos ouvindo, como é que podemos fazer para não repassar esse custo dos juros ou esse tempo, essa inflação até, para o produto, para que não encareça o produto mais e tu perca clientes? Ou seja, se tu botar o preço no produto, né, eu acho que eu não estou falando nenhuma bobagem, né? Se a gente colocar repassar o preço, todo o custo para dentro do produto, às vezes o meu produto não fica concorrente no mercado, inviabiliza. Tem alguma maneira de trabalhar isso de uma forma que eu seja competitivo sem perder a minha margem de lucro? Eu acredito, assim, que seja mais numa questão de eu conhecer o meu cenário, né? Eu conhecer, o teu contador também conhecer, que eu vou dar um exemplo de um cliente que a gente está atendendo, na área de transportes, no qual ele vinha com um contador que não dava assistência para ele e ele tinha um alto custo de impostos por ele estar mal enquadrado. Então, no momento que ele conhece o produto dele, ele conhece o cenário dele, ou o contador dele, que é esse o caso, que a gente foi lá, instruiu ele, montou para ele, fez os cálculos de qual é o valor que ele teria justo para pagar, qual o valor de impostos que ele vai pagar, bem abaixo do que ele estava pagando. Então, vamos dizer assim, ele montou um cenário dele, que ele ficou confortável, né, e continuar praticando o mesmo preço e crescendo, porque ele estava desperdiçando os valores, pagando errado para o governo.
Isso aí é importante, né? Isso é bom frisar, porque muitas vezes o empresário paga errado, né? E aí ele acaba colocando isso no custo do produto. Ou ele entra vamos botar assim, entra em prejuízo. E o prejuízo leva ele a uma falência. Ou ele pode perder uma concorrência entre um outro concorrente porque ele não soube calcular. Deixa de vender o produto. E está pagando errado, né? Mas, Matheus, conta para nós, assim, ó, fala o que a Cressol hoje, ou as instituições financeiras em geral, elas estão conseguindo, assim, fazer para que a roda continue a girar. Ou seja, para que as empresas realmente consigam captar recursos, porque é necessário, muitas vezes, para crescer, para dar um próximo passo, buscar recursos. E quem está aí para fornecer esses recursos de uma forma legal e direta é os bancos. Mas a gente sabe que a taxa Selic vem aumentando quase que mensalmente. Ela chegou num patamar hoje que eu acho que é o mais alto da história do Brasil aí, dos últimos anos aí, dos últimos 20 anos. Eu acho que é a mais alta, eu acho que eu não estou errado. Me fala para nós, assim, para os ouvintes, o que os bancos e as instituições de crédito estão fazendo e o que a Cressol pode fazer também para auxiliar, para conseguirmos esses recursos. Tu sabe, Delci, que essa questão ali do dinheiro mais caro, ele impacta ali justamente ali a questão da rotina das empresas. O empresário, ele pensa 2, 3 vezes se ele vai avançar com um projeto, com um negócio. E esses juros não é por acaso, ele é um instrumento que é feito pelo Banco Central justamente para poder frear o crédito, frear a economia para controlar a inflação. Então, assim, é claro, a taxa de juros ele é um balizador importante que compõe o que vai ser a taxa Selic, no caso, né? O que vai ser a taxa de juros do crédito, mas também a inadimplência do mercado. Isso aí é muito importante na hora da composição da taxa final lá para o nosso cooperado, por parte da Cressol, ou clientes por parte dos bancos. Mas o que a gente faz, né? Nós, como cooperativa ali, nós estamos sempre muito próximos dos cooperados. Então, a gente, digamos assim, a gente não empresta dinheiro, a gente investe em projetos. Então, tem aquele empresário ali que quer ampliar o seu estoque, que quer poder utilizar um capital de giro para poder comprar, digamos assim, mais matéria-prima ou comprar veículos para sua empresa. A gente entende o que ele precisa e aloca ele diretamente na linha que ele mais vai fazer sentido para aquele momento que ele precisa. Por exemplo, a gente não cansa assim chega a cansar de tanto ver empresários que vêm até nós com contas em outros bancos utilizando o cheque especial como uma forma de alavancar suas vendas. E a gente sabe que o cheque especial beira ali os 8%, 14% ao mês de taxa de juros, que isso aí mina totalmente qualquer tipo de lucratividade. E acaba que esse empresário ele vai pegando empréstimo para pagar empréstimo. Então, assim, nós da Cressol a gente tem esse papel de consultor financeiro do empresariado para poder ofertar a melhor solução no momento certo. Então, essa é uma das formas que a gente encontra para conseguir contornar essa alta de juros e ofertar um crédito mais barato, financiando esses projetos dos empresários, né, Delci? Isso é muito bom. Seu João, assim, ó, passando agora na área prática, nada melhor do que falar com quem está lá no balcão, com quem está lá vendendo o produto, quem está ali sentindo a dificuldade de ter que chegar num ponto de equilíbrio entre a compra, a venda e as despesas para que no final do mês consiga cumprir com os compromissos, né? Assim, a alta do dólar, essa inflação que ela tá assim, ela entre aspas, ela está controlada, mas fora a gente percebe que com as oscilações de dólar, do próprio ouro e outras taxas mundiais hoje, porque a economia ela se baseia muito na economia mundial, né? Até o petróleo, na questão de valores mundiais, ele mexe no nosso bolso aqui, porque aumenta combustível, tudo isso acaba virando custo. E lá na ponta, quem está lá vendendo o produto, o que sente nessa hora, assim, que tu sabe que tu precisa vender o teu produto, mas tu
tem que ter lucro. E tem que ter lucro porque tu tem todos os compromissos, tem funcionários, tem encargos, tem às vezes até aluguéis. Como é que me fala um pouco, seu João? Olha, esse tipo de coisa, assim, primeira coisa, eu acho que na hora da aquisição do produto é fazer uma negociação de uma boa compra. Isso é fundamental para poder ofertar um bom preço. É que tem gente que diz, né, tem um ditado que se tu comprou mal, vai vender mal. Então, essas coisas assim, todas as empresas têm uma negociação, daí a gente faz negociações para ter um preço melhor. E tem funcionado muito bem. Não se tem, digamos, negociações no preço do ouro. Ouro é preço do dia e terminou a conversa. Então, isso é um problema mais sério, que ultimamente tem aumentado muito o valor do ouro. Então, se houver uma venda... E esse valor é internacional, né? Sim, isso não é mercado, né? E, então, isso, se for vender num prazo muito longo, acaba se perdendo dinheiro. Nas outras mercadorias, na boa negociação, você consegue colocar um bom preço e aí a gente vai conseguir ter uma lucratividade decente, uma lucratividade que mantenha a empresa no negócio. Então, são coisas que vão acontecendo. Como a minha empresa, ela trabalha com ótica, joalheria, instrumentos musicais, são ramos um pouco diferentes, que daqui a pouco não vende tanto ouro, mas vende mais instrumentos musicais, foca um pouco na parte dos relógios. Então, isso mantém o equilíbrio da empresa. Os aluguéis sempre fazem parte, é uma das coisas que pesa geralmente 10% do valor do custo fixo da empresa. Isso tem que ter muito cuidado também. E seu João, assim, ó, como a gente está pensando ou está querendo, né? Nem pensando, é querendo. E querendo e vamos. Dar muitas dicas aí para quem está nos ouvindo, que a gente já passou algumas dicas. Vamos então dar mais alguma. Que diria para quem é o empresário hoje? O que o senhor diria assim, ó? Qual é os cuidados que esse empresário tem que ter na hora de ele fazer o preço final do produto que ele vai colocar lá para venda? Primeira coisa, o mercado é que rege preços. Segunda coisa, ver se ele pode estar dentro do preço que o mercado está oferecendo. Terceiro seria assim, ver o custo fixo dele para ver se o produto vai conseguir cobrir o custo fixo e se manter no mercado. São coisas principais porque sem isso, sem o ponto de equilíbrio, ele não vai conseguir fazer um bom negócio, manter o negócio dele nos trilhos. Gilberto, o que tu daria, assim, tu diria, assim, como a gente está falando de desafios e oportunidades na economia atual, o que tu daria, assim, de conselhos ou ideias para que o empresário que está nos ouvindo, ele consiga ter tirar desse nosso bate-papo aqui algo que ele possa colocar em prática lá, que não importa a atividade, se é transportes, se é ótica, se é instituição financeira, se é escritório de contabilidade, não importa a atividade, mas que seja um empresário. O que tu diria para esse empresário nesse momento, para ele ter uma nova visão, que ele possa buscar novos negócios ou dentro do próprio negócio dele ter um crescimento? Então eu queria fazer um link com o que o seu João estava falando na questão da formação desse preço, que uma das coisas mais importantes que eu enxergo e que a grande maioria dos empresários geralmente esquecem é na composição do preço fazer o cálculo correto dos impostos. Então, tem muitos empresários que não têm a noção de quanto realmente aquele produto tem de impostos. Ou eles fazem um cálculo reto ali, achando que é os 6% sobre os 100 e não é bem assim, né? Que a gente sabe que não é bem assim.
Então, interfere muito na questão da lucratividade e que ele está achando que está tendo uma lucratividade e não é exatamente isso, por não saber calcular o custo real do produto dele na questão dos tributos. Então, mais ou menos nesse sentido, né? Eu acredito que todo empresário, ele, além de conhecer o negócio dele, além de saber todos os custos, que é o mais importante, saber o custo dele e não o preço de venda, ele tem que saber o custo para ele formar o preço de venda dele, é ele conhecer cada detalhe do produto dele, cada detalhe do serviço dele, quanto isso me gerou de custo, aonde eu posso diminuir os custos, né? Produto a produto, CR a CR, conta contábil a conta contábil, para ele chegar lá no final, no DRE dele, e ter um resultado. Então, nesse sentido, planejamento tributário, planejamento financeiro, fluxo de caixa, tudo isso envolve para chegar no final e realmente ter um resultado. E a diversificação, eu até vi o seu João falando aqui sobre aquele lá, é ótica, joalheria, instrumentos musicais. Já é uma diversificação, né? O que tu acha disso aí, Gilberto? Nesse sentido, assim, vamos botar assim, eu tenho uma padaria, aí eu quero diversificar lá, eu boto uma lavagem de carro. Eu vejo muito essa diversificação dando certo na questão dos postos de combustível, né? Exemplo de um posto. Tá, mas aí eu levei na brincadeira, tá? Eu levei na brincadeira, porque tem coisas que encaixam, tem coisas que não encaixam. Por exemplo, do seu João aqui, que é tudo muito... As coisas andam muito parelhas ali, muito parecida. Porque de uma maneira direta ou indireta, um instrumento musical também pode ser uma joia, né? Pode. Então, agora tu botar lá uma padaria e botar um posto de lavagem, pô, Não tu condiz, misturar né? água e óleo, né? Sim, É tu sim, misturar água e óleo, não tem ligação. Sim. Agora, lógico, se eu tenho uma padaria e eu botar uma cafeteria junto, já tem algo que liga, né? A similaridade. Já liga. Então, quer dizer, o que tu diz desse aspecto assim, Gilberto? Tu quer falar que daqui a pouco o empresário ele não focou num item só ou num segmento. Desde que ele tenha braços, né, para tocar todos os projetos, eu acho que até é válido, entendeu? Mas eu vejo assim muito na similaridade. Que nem eu estava tentando falar ali do posto. O posto tem uma lavagem e aí depois ele vai lá e abre um container lá e coloca uma lavagem de roupa, que é hoje... Tem as franquias de roupas. Dentro daquele espaço onde ele vai reduzir o custo dele, do aluguel dele em outras atividades, eu acho válido, né? Isso é importante, né? Porque se tu tem uma área, às vezes tu tem que nem tu citou aí um posto de combustível, tu tem uma área ociosa lá dentro e aquilo, e hoje é muito importante as pessoas entenderem que tem várias atividades que, apesar de não se falarem diretamente, elas se complementam, né? Porque ela vai abastecer, já vai ali, ou tem uma loja de conveniência, ou tem próprio posto de lavagem de roupa, tem outras coisas que eu já vi em posto, tem até containers vendendo calçados, então tudo virar um centro comercial ali. E ou ganha no aluguel, ou ganha até no lucro, né? Matheus, tu deve ter clientes assim lá, não tem? Lá pela Cressol? Exatamente. Eu acho que o que retrata bem isso é tu aproveitar a eficiência do lugar. É tu poder pegar e olhar assim, o que eu posso explorar mais nesse lugar. É uma oportunidade, né? É uma oportunidade. Por exemplo, assim, tu tem hoje teu escritório de contabilidade. O que tu poderia agregar junto com isso? Quando vê, tu já pode colocar ali um sistema de ERP completo para as empresas poder implementar o sistema junto com você. Olha aí, ó, viu? Nós temos. Já um nicho a mais que vocês podem colocar junto para poder otimizar. Se tu já tem toda a estrutura, tem uma carteira de clientes já consolidada, por que não atender em outras demandas, em outras dores do empresário que ele precisa? Então, isso é algo muito bacana que vem na parte da inovação. É isso aí, até, Matheus, assim, até aproveitando aí, quem estiver nos ouvindo pode acessar o nosso site, né, Gilberto?
no www.decoves.com.br, e lá vão ver que a gente tem um leque de opções de serviços que nós oferecemos para os nossos clientes e parceiros. Então, se precisar consultoria jurídica, consultoria financeira, certificado digital, nota fiscal eletrônica, e assim vai indo, até sala virtual hoje nós temos. E aí tem mais, nem só virtual, hoje nós temos física também. Porque nós estamos aqui falando do co-work, do espaço co-work que é da Decoves Business, que a gente usa o slogan bem mais que contabilidade, né, Gilberto? Por quê? Porque nós queremos ser também uma referência para ajudar o nosso parceiro, o nosso cliente. Eu acho que é isso que a Cressol hoje também faz, não é? Exatamente, a gente vem nessa linha para poder atender assim, ó, não somente na questão financeira, porque o pessoal às vezes por desconhecimento eles olham assim, não, ali é só questão de empréstimo. Não, mas se tem uma aplicação, a gente tem excelentes rentabilidades também, até a gente está dentro de uma campanha, Cooperar e Ganhar, que a partir de cada R$100 aplicados em RDC, LCA, Capital Social, tu já concorre a R$1 milhão no final da campanha. Então, a gente tem ali, digamos, todos esses braços para poder atender o empresário desde um seguro de vida, de um consórcio, que é alguma venda mais planejada para ele, até nas questões das linhas de crédito, né, Delci? Sim, isso é muito bom, porque as dificuldades que sempre tiveram no mercado em geral, quando chega nos períodos de inflação alta, juros elevados, ela aumenta. E o principal, e aí nós somos, acho que, os mais velhos aqui da bancada, né, Sr. João? A gente percebe assim que isso sempre existiu. As crises econômicas sempre existiram. E é na crise que se cresce. Porque é nesse momento também que a gente tem que buscar formas de renovar. E a gente percebe que tem muitas coisas que realmente acontecem, que a pessoa, o empresário, vamos falar na pessoa empresário, ela morre na cabeça dela, né? Ela morre primeiro na cabeça, ela morre primeiro no pensamento dela. Ela desanima antes e ela não dá o próximo passo. Então ela desiste antes do que realmente as coisas aconteçam. Então, e a gente está aí, nós, né, o Matheus, Gilberto, lá é a CDL, né? CDL, que estão aí para ajudar esses empresários, que antes de desistir, procure até um próprio Sebrae, se for o caso, que está aí para ajudar esses empresários. Nós estamos aí para ajudar os empresários. E para quê? Com a finalidade de que, às vezes, ele está na esquina do sucesso e ele para. E ele não vai adiante. E aí ele desce e não chega lá. E a gente está há quantos anos no mercado, né? Eu estou há mais de 40, João. E o senhor está quantos? Estou há 42 anos. E voltando um pouco ao assunto de diversificação, o problema maior é a identidade da empresa perante o público. Isso dificulta um pouco ter assim, uma identidade mais específica. Claro. Eu não sou joalheria, não sou ótica, não sou instrumentos musicais. Isso atrapalha um pouco a mente do consumidor. Mas eu acho assim, a partir da hora que o consumidor começa a se habituar, começa a ser um novo negócio, tanto para o investidor quanto para o cliente que chega na loja. Então, eu acho muito interessante essa diversificação, porque muitas vezes um ramo mantém a baixa de outro produto que não está sendo vendido. Então, isso facilita para o empresário buscar alternativas. É verdade, bem isso mesmo, que tem épocas que o determinado produto não sai tanto, né? Exato. E aí o outro vai fazendo a compensação e a coisa vai girando assim, né? É que um produto dele, daqui a pouco, ele serve só para ajudar a pagar o custo fixo da loja. Sim. Era mais ou menos o raciocínio que eu queria ter chegado antes ali na questão do posto, né?
daqui a pouco o container da lavagem de roupas lá não dê tanto resultado, mas o suficiente para ajudar a pagar uma parte do custo, que estava lá ocioso aquele espaço. Da mesma forma o Seu João. Hoje a gente passou lá na loja do Seu João, antes de vir para cá, né? A loja dele tá linda lá, vários espaços diferentes, né? Então tem os produtos diferentes, mas vários ali, daqui a pouco é um meio dele pagar o custo da loja, né? Dele ter aquele espaço gigante lá, porque a loja dele agora tá muito grande, né? Muito então, bonita muito também, bonita. Então, nesse sentido. É que agora sim, a gente conseguiu Qual separar... é o endereço lá, João? Passa o endereço. Avenida Presidente Vargas, 2335. E a Stay. gente fez o seguinte agora, conseguimos separar a parte dos instrumentos com a parte de ótica e joalheria. Então ficou visível. Você entra um lado, vai ser a parte da música, e outro lado a parte de joias, relógios e ótica. Então ficou bem separado agora. A diversificação, né, Sr. João, é importante. Até eu trago alguns exemplos também de associados nossos lá da Cressol, que tu vê assim, tu tem um espaço de uma loja, mas às vezes não tem tanto movimento. E tem ferramentas para te poder trazer esse movimento. Uma é a questão da internet, Instagram, YouTube, divulgar, de se digitalizar, é muito importante isso. Também parcerias, por exemplo, com o Mercado Livre, que eu vejo assim que, por vezes, eu vou retirar uma encomenda do Mercado Livre, tem lá um ponto que é dentro de uma loja física na cidade, e tu passa lá e tu vê assim, mas eu nem conhecia essa loja. Mas tá ali e tu conheceu justamente porque aquilo não vai trazer um retorno, essa questão dela ser um ponto de coleta e de entrega do Mercado Livre. De fato, o retorno não vem imediato, mas vem através do movimento, através do conhecimento, de tu saber que lá tem os produtos talvez que tu venha precisar. Que é o fortalecimento da marca, né? Exato. Tu tem que ser lembrado. Aí tu também falou uma coisa que eu acho extremamente importante. Eu acho que nós vivemos hoje num momento, numa era digital, né? E a gente tem que usar essas ferramentas que estão aí também para divulgar o produto, também para divulgar a empresa, criar uma marca. E é uma forma que a gente percebe que diretamente às vezes não atinge, mas indiretamente atinge todo mundo. Então e vai fixando a marca, né? E até a ideia nossa da confraria, da Power Hub, é ajudar nisso, ajudar a fixar a marca dos nossos parceiros que estão lá dentro. Então a gente faz eventos. A nossa confraria é nômade. A gente diz que ela é nômade, porque a gente nunca faz em um local único. A gente vai indo, todo mês ela é feita num local diferente. Prestigiando quem? Prestigiando o confrade que é membro. E quer divulgar a sua empresa para os outros. O próximo evento vai ser lá dentro da linda loja do Seu João. Vamos mostrar para os outros confrades, vão levar todos para lá, quase 100 empresários, ou até mais de 100 empresários. Vamos encher lá e todo mundo vai ver, todo mundo vai sentir, e a partir dali vai ficar gravado nesses que estiverem lá presentes. Então é uma forma que nós achamos de poder ajudar os empresários, levar eles e fortalecer a marca, sempre fortalecendo a marca. Né, Gilberto? É exatamente esse o objetivo principal da confraria. Até hoje, quando nós passamos lá na loja do Seu João, eu estava pensando nisso. Eu entrei lá dentro da loja do Seu João e vi a questão dos relógios. A funcionária dele ali estava arrumando os relógios. Aí tu traz esses empresários para dentro da loja, muitas dessas pessoas hoje não têm a noção de todos os produtos que o Seu João vende lá. É a questão de um outro confrade nosso lá, que ele tem uma loja de colchões. Todas as vezes que ele foi na confraria, ele falou em colchões. Quando foi feita uma confraria dentro da loja deles, o pessoal chegou lá, opa, mas esse confrade que ele tem produtos muito parecidos com a Rainha das Noivas, até mais bonitos, mais legais, cama, mesa e banho, que ele jamais tinha tocado nesse assunto. Então, quando a confraria acontece dentro de um estabelecimento que a gente possa levar, então essas pessoas que chegarem lá, além delas ir vender o produto delas também, fazer o marketing delas, também estão conhecendo
o produto daquele confrade. Ele tem a oportunidade de mostrar toda a loja para ele, para o pessoal, e exatamente gravar isso na cabeça. O seu João vende instrumentos musicais lindos, maravilhosos que tem lá, e ele vende relógio, vende joias. Então, nesse sentido, assim, é a importância da confraria acontecer dentro do estabelecimento. E essa confraria feita dentro do estabelecimento, ela fortalece a marca, facilita o entendimento do que é a marca, do que faz. Isso é muito interessante. Por isso eu desde já disponibilizo o espaço, fazer esta vez e futuramente mais outras vezes. Perfeito, e isso também traz, assim, já puxando um gancho nessa questão do que fazer nesses períodos assim que a gente vê que o mercado está mais instável, né? É a gente poder fazer boas parcerias, bons contatos, trabalhar com boas instituições. Por exemplo, o Delcy trouxe essa ideia ali junto com o Gilberto da questão do Power Hub, que é justamente a gente poder não se apavorar com a questão da crise, mas saber como que a gente pode lidar com ela. E uma das formas é a gente poder ter esse network e poder compartilhar o que sabe de expertise com o outro. Porque na confraria que eu observo assim, tem o antes do evento, durante o evento e o após o evento. Então, tu observa ali que já antes de iniciar o evento, tu já começa a fazer uns contatos. Depois que tu está acontecendo o evento, que cada empresário apresenta o seu produto, o seu serviço, a sua forma de atuação, porque lá é bacana também que tu não conhece, assim, digamos assim, só o vendedor. Por vezes tu conhece o dono, é ele lá que está apresentando. E nada melhor do que o dono, com brilho nos olhos, para poder falar. Então, tu conhece lá durante a apresentação ele, e depois tu vai lá e troca cartão, troca figurinha, entende melhor. Então, a gente vê muito negócio bacana saindo e às vezes tu compartilhando assim de empresas que estavam dentro da cidade tu nem sabia que existia, né? E o interessante, né, Matheus, falando nisso, falando nas 3 fases, o antes, o durante e o pós. O antes, ele acontece assim no dia, né? O durante é aquelas 2 horas que está acontecendo o evento, 2 horas e pouco. Mas o pós, ele acontece durante 30 dias. Ele não termina ali depois que todo mundo vai embora. Ele continua dentro dentro dos grupos, ele continua, e aí é interessante, né? As coisas vão acontecendo, um pede indicação um pede indicação do outro, aí os negócios vão acontecendo e as coisas vão rodando. Assim, ó, se a gente pudesse participar de 30 confrarias, uma por dia, não tinha crise. O que o empresário que está nos ouvindo, eles têm que procurar pessoas que pensem como eles, que pensem como empresários. Não adianta, tem aquilo assim, né? Me diga com quem andas que eu te direi quem és. Se tu andar com quebrado, tu vai ser quebrado. Se tu andar com pessoas medíocres, tu vai ser medíocre. Se tu andar com pessoas que pensam para cima, que têm pensamento positivo, que querem crescer, tu vai crescer. Porque um vai puxando o outro. Eu vejo assim, que acho que ninguém cresce sozinho. E quando tem um grupo, uma equipe, que vai com os mesmos objetivos, isso dá resultado. Isso é importante da confraria. Assim, uma coisa que eu enxergo, principalmente na nossa confraria, né? A gente não deixa um empresário perdido num canto da confraria. A gente procura, se tem uma pessoa lá, um empresário que ele está na primeira vez ou segunda vez, ele ainda está meio perdido, a gente, opa, fulano lá, ele tem um negócio desse, é parecido com o do seu João. Vamos aqui, chamamos ele. A gente não deixa perdido. Vai fazendo as ligações, né? Fazendo as ligações. Quando a gente está montando as listas, eu já começo a pensar, fulano bate com ciclano. É parecido, dá negócios. E a gente vai aproximando. E aí tem uma coisa interessante, né? Que aí tu falou parecidos, não tem iguais, né? Não, exatamente iguais, não. A gente sempre dá prioridade na confraria pela atividade principal, ou seja, o cara que pode ter 10 advogados lá dentro, mas não vai ter 2 criminais. Vai ter um tributarista, um cível, um criminal, um trabalhista, mas ele tem que ser especialista numa determinada área. Então, não é porque é advogado que só vai poder ter um advogado. Não,
tem que ter um especialista. E aí pode ter várias pessoas, várias atividades que se complementam. Nós temos todo o tempo falando aqui de atividades complementares dentro do meu negócio. E dentro da confraria também é assim, atividades que se complementam e que se ajudam e pode fazer parcerias e um ajudar o outro a crescer. E lá na nossa confraria tem um outro caso muito interessante, de 2 empresários que estão na mesma quadra, se conheciam de vista e nenhum sabia direito o que o outro fazia. Eles estão lá dentro da confraria, no momento que chegaram na confraria, no momento que a gente aproximou eles estão fazendo negócio. Um tem container e o outro tem solda. Então, o que tem container está dando serviço para o soldador. Então, se encontravam na rua, até se cumprimentavam, mas eles não tinham essa proximidade. Quando eles chegam dentro da confraria, que eles conversam, que tem essa aproximação, já começa a acontecer os negócios. Então, por mais parecido que seja, às vezes no parecido é onde dá as oportunidades de negócio, de fazer uma parceria. Então, nesse sentido. Bem, estamos chegando ao final do nosso primeiro podcast da Power Hub Business Door Stale. E vamos passar então a palavra aí, na mesma ordem que nós iniciamos, começando pelo Matheus, depois o Gilberto, depois o seu João, para as considerações finais. E já de antemão agradecemos a todos os que estão nos ouvindo. Matheus, está contigo. Perfeito, Delci. Primeiramente agradecer a oportunidade que a Power Hub está nos dando aqui, o seu João também, o Gilberto pela participação conosco, né? A gente sabe que momentos difíceis vêm, né? E eu não gosto da palavra difícil, é o desafio por si só, que ele vem, ele acontece. Então, essa questão da união, da cooperação, da gente poder ter um parceiro ali para poder contar, eu acho que a gente encontra muito nessa questão, assim, dentro da nossa confraria, e que a gente possa ali fazer bons negócios. A Cressol, como instituição financeira cooperativa, está à disposição também para quem estiver nos ouvindo, nos assistindo pelo YouTube, pelos canais de streaming, né? Para a gente poder ofertar a melhor solução para o empresário, para a pessoa física, para o produtor rural, caso tenha, né? A gente sabe que hoje em dia o mundo tão conectado, do jeito que está, todos têm acesso, então a gente fica sempre à disposição. Muito bom. Então, em primeiro lugar, agradecer ao Matheus do Cressol pela parceria que tem com nós lá na confraria, o seu João, que já abriu as portas para nós da CDL por 2 vezes, já deixou as portas abertas, e agora da loja dele, pelas essas parcerias, e também convidar todo mundo que quiser participar das nossas confrarias, agora o dia 10/6, na Loja Preciosa. Me procura, né, para ver se a atividade dele não tem outra atividade na confraria para a gente colocar e a gente fazer negócios todos juntos, todo mundo crescer. A nossa confraria, ela veio crescendo aos poucos, ela está bem concreta, vamos dizer assim, ela está dando resultados. Então, a gente às vezes não ganha no curto prazo, mas se percebe que no longo prazo tem muita evolução, tem muita oportunidade de negócio. Então, convidando todo mundo em geral, principalmente as empresas de esteio que quiserem participar. Muito bom, muito bom. Agradeço a todos aí. Uma banca de extrema qualidade. E a gente se sente pequeno perto de tanto conhecimento. E que nem o Gilberto falou, a Power Hub está aí para ajudar os empresários. Se você está nos vendo e nos ouvindo é empresário e está passando por alguma dificuldade, entre em contato, vai estar abaixo aí o nosso link de acesso. Se inscreva na Power Hub e a gente vai, com certeza, arrumar um espaço para trabalharmos juntos. Porque sozinho a gente até faz muito, mas com uma equipe, com um pessoal comprometido, a gente vai bem mais longe. Pode ter certeza. Então foi um prazer, foi uma honra. Nosso primeiro episódio do Power Hub Business Door Stale. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.